Sejam muito bem-vindos ao Orlecast. Hoje nós estamos aqui com uma presença super especial, Dr. Caio César, médico cirurgião plástico. A gente vai conversar sobre muita coisa na cirurgia plástica, com essa linha condutora da medicina preventiva, da longevidade, da qualidade de vida. Então, Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado, combinação perfeita, os dois temas. Eu também acho, por isso que eu quis você aqui de qualquer jeito. Então, Caio, para começar, para as pessoas que estão nos assistindo, conta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória dentro da medicina, na cirurgia plástica e depois o que você se especializou. Eu sou somos capixabas, né, lá do Espírito Santo, conheço você desde pequenininho, quinta série, eu acho, Eu acho né? que a gente estudou no ensino fundamental. Desde quinta série. Fiz medicina lá no Espírito Santo, depois eu vim para São Paulo fazer residência em cirurgia geral, pelo Sul São Paulo, e é legal falar da trajetória, porque a pessoa acha que o cirurgião plástico vai só para plástica, para essa parte de refinamento. Gente, eu já paciente com tiro, com facada, já parte pulmonar, então é muito mais amplo do que muitos pacientes pensam, o que a gente consegue conduzir. E depois eu fiz cirurgia plástica pelo Hospital da Cruz Vermelha, Unidade de São Paulo, e mestrado pela Unifesp. Muito bom. E aí, dentro da cirurgia plástica, você se especializou em alguma linha? Hoje eu sigo de tratamento de contorno corporal. Tá, contorno corporal. Tá, e como que você vê hoje a cirurgia plástica no seu dia a dia? O que aparece mais para você? Como que surgem essas pacientes? No Brasil, segundo as últimas pesquisas do ano passado, o que a gente mais tem é lipoaspiração, prótese de mama e rinoplastia. No meu consultório, como eu não faço rinoplastia, não chega para mim, o que eu mais tenho é lipoabdominoplastia, depois cirurgia da mama, não necessariamente prótese, mas mastopexia. Então eu tenho uma procura grande de lipoabdômen para melhorar o contorno, principalmente de paciente que já foi mamãe. Então a gestação muda muito o corpo, né? É uma felicidade, mas depois de um tempo traz algumas outras coisas. Flacidez abdominal, às vezes estria, a mama dá uma modificada também. Então acaba sendo esse meu público aí, entre 25 e 50 anos. Olha, eu vou te falar, o que você é super engajado nas mídias digitais e você coloca bastante os seus casos. E é realmente impressionante a abdominoplastia que você faz, esse contorno corporal. Eu fico impressionada como que muda o aspecto corporal da mulher. Outra coisa, né? E traz muita confiança e ela volta a ser aquela mulher que era antes da gestação, às vezes até melhor que antes. Sim. E assim, você já é médico há alguns anos, né? Nós já temos uma certa trajetória na medicina, né? Sim. Isso é super bacana. E nesses anos que você é cirurgião plástico, você viu uma mudança de técnicas e de inovação dentro da área da cirurgia plástica? A cirurgia plástica vem evoluindo bastante, principalmente nos últimos anos, principalmente pelo uso de tecnologia. E a gente tem uma mudança também no estilo. A cirurgia plástica, ela segue mais ou menos, é cíclica igual a moda, porque é uma área estética, então uma coisa que fazia muito sucesso antes depois volta novamente. Uma coisa que mudou é a procura por implantes muito grandes. Antigamente, quando surgiu esse boom da plástica, as pacientes todas queriam um peito bem grande, bem marcando, as atrizes da televisão com silicone bem grande. Com o tempo, isso foi diminuindo, aquele boom, aquele procedimento se tornou basal e depois vai ficando mais como vindo mais para a naturalidade. Hoje as pacientes acabam tirando mais a prótese e fazendo uma mastopexia ou então fazendo uma troca por redução do implante. As pacientes que chegam para mim hoje já não querem mais aquela prótese tão grande. Entendi. Bom, eu sou nutróloga, né, e trabalho também com coisas que sofrem interferência das tendências, Sim. né? Eu falo que eu comecei a nutrologia em 2014. Em 2014, assim, a moda era volume, que é isso, né? Prótese, era aquelas paniquetes. Sim. Então, tudo que era volume era bem visto para a moda da época. Hoje, a gente já tem uma procura mais lá no consultório, pelo menos, daquele modelo mais slim, de corpo mais natural, um pouco de evidência muscular, menos inchaço, menos volume, mas... E na cirurgia plástica é a mesma coisa, né? A gente tem em diversos segmentos, vamos supor, até odontologia, no começo, quando começaram as lentes, aqueles dentes super brancos, agora você vê as pessoas mudando, trazendo para uma coisa mais natural, retrocando as lentes, a mesma coisa no corporal. Até a lipo HD, que é uma coisa que atualmente ainda continua em alta, a técnica mudou.
tá muito menos marcado. Inicialmente era feito muitas marcações, aqueles gominhos fakes, que não combinava com o resto do corpo, a barriga super trincada, que não era músculo, e o corpo incompatível. Hoje já tá muito mais dentro da naturalidade, compatível com o seu estilo de vida. Eu, apesar de transicionar nessa moda, eu sempre mantive o meu estilo de naturalidade. Eu prefiro uma cirurgia plástica que vai destacar o que você já tem de bonito, mas não transformar numa coisa que você não é. Ah, tá. E isso mudou também o formato das próteses? O formato nem tanto. A gente continua utilizando muito a prótese redonda, alta ou super alta. Por incrível que pareça, a paciente acha que utilizando uma prótese no formato gota, ela vai ter um resultado muito mais natural. O que vai modificar principalmente é o tamanho, não necessariamente esse formato. Ah, entendi. E aí você faz uma avaliação do restante do corpo para entender qual que é o tamanho melhor. Exatamente. Primeiro, eu tento entender na paciente o que ela busca, o que ela quer com aquela cirurgia, qual o objetivo dela. Quero usar uma roupa assim, quero ficar bem para namorar, sem ter que ficar apagando a luz, tirar foto. Depois disso, me mostra a foto de referência do que você acha bonito. Às vezes a paciente fala para mim, eu não quero uma prótese grande, mas quando ela me mostra a foto, a prótese é imensa. Ou então ela fala o contrário, eu queria uma prótese de tamanho que a foto não é compatível. Eu falo, isso daqui não é pequeno, ou isso daqui não é grande. Para eu entender na cabeça dela qual é o raciocínio por trás daquela imagem que ela acha bonito. Para eu tentar entregar o mais próximo. Igual não vai ficar, mas para ficar o mais próximo possível. Aí eu analiso o tamanho do tórax para ver a base da prótese, como que essa prótese vai se encaixar melhor nessa paciente. E dentro, qual volume que eu posso colocar que vai chegar perto daquela expectativa dela. É um alinhamento de expectativas, né? Totalmente. Igual na medicina, enquanto a gente faz o curso, a gente precisa saber entender o que o paciente está falando com aquele dado, né? Exatamente. Porque a sua narrativa, a sua referência sobre uma coisa específica, às vezes não é a mesma referência que a pessoa tem. Exatamente. Já aconteceu de não ter, assim, de ter quebra de expectativa durante a consulta de alinhamento? Já. Eu tive... É comum? Não tanto, mas é mais comum a paciente querer fazer um procedimento e falar, eu não queria cicatriz, mas ela tem flacidez, então achar que a tecnologia, vamos voltar aí na tecnologia, achar que a tecnologia vai ser um milagre e vai tirar toda a flacidez de pele dela, que ela não vai precisar corte. Não. A tecnologia ela tem limitação de até onde ela consegue entregar. É para flacidez pequena a moderada. As pacientes que têm flacidez moderada grande, precisa tirar o excesso de pele. E aí fica, você prefere ter uma barriga esticada com uma cicatriz, ou você prefere uma barriga com flacidez sem cicatriz? É uma troca, não tem como ter tudo. Então eu falo, eu dou o meu exemplo. Eu fiz implante capilar, e aí eu queria fazer terapia hormonal, então passei contigo. E aí o meu medo era meu cabelo cair, então, gente, pode acontecer, mas não pode ter tudo, então eu tinha que escolher. A paciente é a mesma coisa. E eu trago esse exemplo para as minhas pacientes, para ela entender que são escolhas, não tem como ter tudo. Quanto ao alinhamento de expectativa, existe inclusive artigo citando que quanto melhor a conversa no pré-operatório, quanto mais tempo de conversa, menor o risco de frustração no pós-operatório e maior a chance de satisfação. Eu tento entregar o máximo para a paciente nesse pré-operatório para ela ter noção o que ela pode ter, o que eu consigo entregar para ela e se isso está alinhado com o que ela quer. Um exemplo recente é uma paciente que ela tem uma cicatriz no meio da barriga e ela queria refazer a cicatriz, ok. Aí ela falou, mas tem uma flacidez desse lado, do outro lado, e um lado está diferente do outro. Falou, refazer a cicatriz não vai mudar a flacidez da sua barriga. A gente precisa transformar essa cicatriz numa abdominoplastia. Então, alinhar, precisa fazer isso, porque a paciente não é detentora do conhecimento. Eu tenho, como médico, como quem sabe a técnica, trazer para ela as possibilidades e ser muito transparente para ela tomar uma decisão consciente e não fazer uma lavagem cerebral para ela e falar vai ficar perfeito do jeito que você quer e depois ela vai ficar frustrada e eu também vou ficar frustrado. Não, perfeito. Bom, você falou o nome de algumas técnicas, como aqui é um programa que também tem ouvintes que não são médicos, vamos apertar uma tecla SAP aí, você consegue explicar, pelo menos essas que você falou, né, que tem várias técnicas na cirurgia plástica, mas abdominoplastia, mastopexia, com sem prótese, o que é isso? Né? Vamos lá. Paciente que tem flacidez na região abdominal, tirar o excesso de pele, puxando essa pele para baixo, ficando com uma cicatriz ali na linha do biquíni do ossinho de um lado ao outro.
Isso daí seria o quê? Abdominoplastia. Tá. Mastopexia é a cirurgia para levantar a mama. Então é aquela que vai ficar uma cicatriz em volta da areola e faz um T embaixo. Com isso eu consigo levantar. Nessa cirurgia também, a gente acaba, se a paciente quer reduzir, a gente consegue diminuir um pouco o tamanho da mama. Essa seria a mastopexia, que pode ser com ou sem prótese. Se você quer o colo um pouco mais marcado, ter um pouco mais de volume, aí coloca a prótese. Se você quer um resultado mais natural, sem prótese. E a famosa lipoaspiração, que é retirar gordura. Tá, mas você casa a lipoaspiração com a abdominoplastia? Com certeza. É um dos procedimentos que eu mais faço juntos. Por quê? A abdominoplastia ela vai puxar e vai esticar a pele, tirando aquele aspecto de flacidez. Mas ela não mexe no contorno corporal da lateral. As pacientes acham que quando lipoaspirar, ou quando fizer abdominoplastia, vai mudar o contorno lateral. Não muda. Eu indico a lipoaspiração para dar um contorno mais bonito, porque a barriga fica esticada e a lateral fica bem acinturada. Então, é um casamento perfeito de procedimento. E eu vejo também, porque eu sou super fã do seu trabalho, você tirando a gordura e fazendo enxertia em outros locais. Sim. Aonde que dá pra gente colocar essa gordura da lipoaspiração? A gordura hoje é o tesouro da cirurgia plástica, né? Mudou muito. A gordura é excelente desde que esteja no lugar correto, não na barriga. O principal lugar que eu tenho procura é no bumbum. Então, remodelamento glúteo, melhorar o aspecto. As pacientes têm medo, às vezes, de colocar gordura no bumbum e ficar com um bumbum enorme. Não necessariamente eu vou aumentar. Às vezes eu só vou deixar o contorno mais bonito, melhorar o formato. É possível também fazer enxertia muscular, colocar gordura na musculatura quando a gente está fazendo uma lipo de definição. Então é possível colocar no peitoral masculino, é possível colocar nos deltoides, tanto do homem quanto da mulher, no bíceps, no tríceps, em algumas regiões. Olha, isso daí é novidade para mim. Você faz muito desse tipo? Eu faço pouco porque acaba sendo um paciente que quer uma coisa muito definida. Então, como eu vou mais para a naturalidade, é um procedimento que eu faço um pouco menos. Mas e aí, por exemplo, essa mulher ou esse paciente que fez essa enxertia de gordura, essa gordura ela vai em algum momento ser reabsorvida? Então, esses procedimentos são relativamente recentes, inclusive os estudos de follow-up. Esses pacientes já foram feitas biópsias quanto ultrassom dessa musculatura. Viu-se que, pelo músculo ser muito vascularizado, ele consegue manter uma grande quantidade dessa gordura naquele local para sempre. Olha só. E alguns dessas células viraram músculo. Então você teve uma troca no tipo celular. E tem vários benefícios desse procedimento. Olha só que interessante, isso daí é uma novidade. E além disso, você casa algumas tecnologias dentro dos procedimentos. Sim. Pacientes que têm leve a moderada flacidez, a gente tem tecnologias para retração de pele. Basicamente, todas elas vão funcionar por aquecimento, ou seja, ela vai fazer uma queimadura controlada por dentro. Sabe quando você coloca o bife na frigideira e aí ele vai reduzindo de tamanho? É a mesma ideia, só que a gente faz por dentro. E aí vai reduzir essa flacidez da pele. E no mercado nós temos diversas opções, tem argoplasma, tem Renuvium, tem laser, etc. Cada hora o mercado lança uma tecnologia nova. E aí, dependendo do caso, você escolhe uma tecnologia. A indicação exatamente para aquele caso. Isso. Entendi, tá. Bom, eu trabalho com mulheres que são atletas. Sim. E mulheres que estão passando pelo processo de emagrecimento, né? Então, são dois perfis que chegam muito na clínica e, eventualmente, uma mulher que é atleta, às vezes ela tem prótese. Vamos falar de mulher atleta, então. Sim. Depois a gente vai para o emagrecimento, que é outro tema super legal. Mas essas mulheres atletas, às vezes elas têm próteses, elas fizeram procedimentos. Como que você lida no consultório com essas mulheres, assim, do ponto de vista de a prótese, os cuidados pós-cirúrgicos? Então, a mulher atleta, ela tem uma peculiaridade. Quando ela chega para mim e fala que ela quer colocar uma prótese de silicone, eu vou investigar quanto ela trabalha aquele peitoral e quanto que é importante esse exercício para ela. As pacientes que são atletas
que não fazem muito exercício do peitoral ou não depende muito dessa musculatura, a gente consegue colocar a prótese submuscular. Pacientes de alta performance ou que fazem fisiculturismo, por exemplo, etc., não tem como eu colocar uma prótese submuscular nessa paciente, porque ela recruta muito o peitoral. Então, a prótese na parte inferior vai atrapalhar ela mostrar a musculatura, fazer os exercícios, inclusive realmente a prótese se mover. Tem o risco de movimentação da prótese. Nessas pacientes de fisiculturismo, sim. Por isso que se você observar nos campeonatos, ela tem aquela prótese bem marcada, aquela literalmente uma bolinha. Por quê? Ela tem bem baixo percentual de gordura, o que a mama é glândula e gordura, nessas pacientes só fica uma capinha de gordura mínima, e a prótese está embaixo da pele, e fica muito evidente, porque ela não é colocada embaixo da musculatura, ela fica daquela forma. As pacientes, agora vamos diminuir. Paciente que tem uma média performance que quer colocar a prótese e não ficar tão evidente, fica aquela bolinha. A gente consegue colocar embaixo da musculatura, é modificado um pouco a técnica de como é feito no peitoral para evitar que essa prótese fique se movimentando, que a gente fala a mímica durante o exercício físico. Pode ser que mesmo assim aconteça nessas pacientes que ainda se treinam bastante, não são fisiculturistas, mas que utilizam muito o peitoral, pode ser. Aí a segunda opção, caso isso aconteça, se estiver incomodando, é possível trocar a prótese para subglandular. E a paciente que faz exercício físico, mas não exige tanto do peitoral, a utilização submuscular é bem tranquila. Isso a gente está falando num contexto de atletas que fazem musculação. Exato. Agora, indo pro perfil mais de maratonista, corredor... Não tem problema, não tem problema. Todos os exemplos que eu citei anteriormente são pessoas que realmente recrutam o peitoral durante a atividade física de musculação. Nas outras atividades isso não tem problema nenhum. A gente sempre vai recrutar o peitoral quando vai fazer algum exercício com o braço, etc. Mas não é uma força extrema ou precisa de ter a fibra muito grande, muito fortalecida. Tá? Então é possível colocar submuscular. Até porque é uma indicação para esse paciente. Os pacientes que fazem atividade física geralmente vão ter um percentual de gordura um pouco menor. Como a mama é composta de glândula e gordura e acima dos 30 anos é quase só gordura, a mama vai diminuindo muito e fica bem pequenininha. A indicação de livro é, se eu belisco essa mama e ela tem menos de 2 centímetros de grossura, a indicação é colocar por baixo do músculo, para ela não ficar com aquele efeito de bola evidente. Mas se a paciente fala, eu gosto desse efeito bola, a gente bota embaixo da glândula e não embaixo do músculo. Porque a camada seria uma primeira camada pele, glândula e depois mais profundo muscular. A musculatura, exatamente. Então uma submuscular ela está mais profunda. É a mais profunda de todas. Tá. Então numa atleta maratonista também seria indicado, corre o risco dessa prótese se movimentar durante as corridas? Então, isso daí é uma preocupação. A paciente ela pode colocar submuscular e a gente modifica um pouco a técnica. Vai ser preciso mexer um pouco no peitoral para ele não ativar uma parte onde a prótese está para não se mexer. Mas mesmo assim pode ser que movimente um pouquinho. Se isso não incomoda a paciente e não incomoda de tanto de dor quanto esteticamente, tem paciente que se incomoda que ela tá durante o exercício mover um pouco. E tem paciente que aquilo é ok, porque no dia a dia quando ela quer observar a mama, etc, ela não está fazendo aquele movimento. Então não tem que conversar, voltamos à conversa do pré-operatório. Qual é a sua expectativa de pós? Isso vai te incomodar? Isso não vai te incomodar? Se colocar aqui embaixo pode acontecer isso, isso e isso. Mas de maneira geral, é possível, na maioria dos casos, colocar a prótese submuscular sem ter um problema depois. E quanto deslocamento de prótese, isso não é comum acontecer. A prótese muda de lugar, ou então virar, ou então romper, tá? É comum disso acontecer, não. de rompimento? Não. Quantas pacientes? Assim? A prótese, ela é muito... hoje a gente passou muitas gerações de tecnologia da prótese, a prótese evoluiu muito. Ela tem várias camadas do lado de fora, de um silicone mais espesso, e dentro é um gel. Então as pacientes ficam com medo, se estourar minha prótese, etc. Não é nenhuma urgência, não vai acontecer nada demais, e é um número bem baixo. As pacientes, eu não vou saber te trazer dados aqui, mas eu creio que no ano passado eu tive uma prótese do ano inteiro, não era minha paciente, ela já chegou com o implante rompido e já tinha algum tempo que estava rompido. Não é uma urgência, emergência, não precisa ficar preocupado, isso pode acontecer, mas
É um volume muito baixo. Se você vê, a prótese é tão resistente que tem vídeo de carro passando em cima de prótese e ela não estoura. Isso mais recentemente. Isso. Tá. Antigamente muda um pouco a Muda história. um pouquinho a história. Então, pacientes que têm implantes mais de 15 anos, aí é diferente. Tá, então tá. Porque até é uma coisa que a gente ouvia falar muito, né? Que tinha que trocar a prótese a cada 10 anos. Exato. E isso já não é mais uma verdade. Mais uma verdade. Inicialmente era 5, de 5 em 5 anos, depois passou para 10 e agora as próteses elas são vitalícias, não precisa trocar mais. Você só vai trocar a sua prótese se não está mais no tamanho que te satisfaz, então você quer mudar o formato, aí você vai trocar, ou se ela está causando o que a gente chama de contratura capsular, que o nosso corpo, tudo que tem externo, ele vai criar uma cápsula. Se for uma prótese de joelho, quadril, qualquer coisa. Aí ele cria essa cápsula em volta para proteção. Com o tempo, pode ser que essa cápsula comece a apertar a prótese. Isso é a famosa contratura capsular. E a gente tem níveis. O paciente, às vezes, a paciente sente só um desconforto. Não precisa trocar. Depois começa a sentir um pouco mais de dor e começa a ver que o formato está ficando diferente. Aí, nesse momento, a gente já começa a ter a necessidade de fazer a troca da prótese, senão ela vai continuar sentindo isso. Tira a prótese, tira essa cápsula e coloca uma prótese nova. Que vai encapsular novamente, mas que não necessariamente vai ser uma coisa ruim. Exato. Né? Ela vai ter cápsula, mas dela não necessariamente vai ter contratura. Contratura, tá. É comum uma pessoa que teve uma vez contratura ter novamente? E uma coisa também que a gente estava comentando anteriormente do local da prótese, a prótese embaixo do músculo é muito menos comum ter contratura. Ah, olha só. Entendi. Bom, eu sou um caso de contratura, né? A gente já conversou muito sobre isso. Eu tinha uma prótese e aí eu fiz contratura. Então na época até chegou a avaliar se não seria uma sindromiásia. Uhum. Você fala um pouco, pessoal, de sindromiásia, então? Deixa eu te perguntar antes disso, sua prótese era embaixo do músculo ou em cima? Em cima do músculo. Então, caso clássico, né? Exatamente. Mais risco. E ainda mais que você é uma paciente que tem um percentual de gordura baixo. Provavelmente sua prótese, a distância entre a prótese e sua pele era muito pouquinho. Dava para sentir, assim, falo que até o plástico eu sentia que estava dobrado, assim, era horrível, né? Exatamente. Sobre a sindromiásia, ou então o que a gente tem de doença autoimune com a prótese. Os estudos recentes demonstram que isso é um número muito baixo e geralmente está associado com fatores também psicossociais. Várias pacientes, elas relatam melhora depois de um tempo e esses sintomas muitas vezes voltam depois de alguns meses dessas pacientes que fizeram o explante da prótese. Ou seja, viu-se que tem muito mais um fator psicológico envolvido do que um fator fisiológico mesmo. Da presença da prótese. Exatamente. A sindromiásia, para quem está ouvindo, seria um diagnóstico de exclusão, né, relacionado possivelmente a um diagnóstico de uma doença imunomediada. Isso. Pela presença da prótese. Isso, então, a sindromiásia é uma síndrome que pode acontecer em vários momentos, não necessariamente só com a colocação de prótese. O nosso corpo cria uma defesa contra um corpo estranho. A prótese é um corpo estranho. E aí pode causar fadiga, mal-estar, dor de cabeça, etc. É um diagnóstico de exclusão. E não existe um exame que você vai fazer, um exame de sangue ou alguma coisa assim que vai falar, isso é por causa da prótese. É uma tentativa. Pode ser que tirar melhora, pode ser que tirar não melhore. Mas existem diversos estudos relacionando fatores psicológicos à extração do implante. Então, tira o implante e muitas vezes essas pacientes não melhoram. Então, um número alarmante que se falou antes não é verdade. Isso é um número muito pequeno e ainda necessita mais estudo. E os sintomas são muito inespecíficos, né? Fadiga, dor de cabeça, e aí a pessoa investigou várias outras causas, vamos colocar uma mulher 45 mais, menopausa, burnout, até deficiência de ferro, assim, e aí não achou nada que justificasse esse sintoma. Então vamos colocar a culpa na prótese. Exatamente. Né? E a sindromiase não tem a ver com a contratura também. Não tem ligação. Tá, entendi. E aí, às vezes, a pessoa faz o explante, tira a prótese, e mesmo assim ela pode continuar tendo sintomatologia de sindromiase. Exatamente. Às vezes a paciente ela tem uma melhora, porque é aquele efeito placebo, tirou a prótese por alguns meses, ela sente uma melhora, mas aí depois ela volta porque o fator causal, a causa não era a prótese propriamente dita. Entendi. Você pega muitos pacientes com esses relatos inespecíficos? Não tive nenhum. E de contratura? De contratura eu já tive alguns.
principalmente, como disse, subglandular. E aí, quando tem um paciente com contratura, qual é o que a gente faz? Qual o próximo caminho? Mudar de plano dessa prótese. Então, se ela está subglandular, a gente bota submuscular. Se a prótese já está submuscular, mas teve contratura, o que é muito difícil, retira a cápsula que está apertando e coloca uma nova prótese. Não é um procedimento não é uma coisa difícil de se tratar. E faz ali pela mesma incisão. Pela mesma incisão, exatamente. Uma cicatriz maior. Isso, é o mesmo buraquinho que colocou a prótese, é o mesmo que vai sair e entrar nova. Entendi. Ou também pode ter a opção de deixar sem. Deixar sem. Então, hoje também está muito comum as pacientes tirarem, não necessariamente por ter síndrome ásia, mas sim porque o novo eu dela já não combina com o eu dela quando ela colocou a prótese. Que também, eu vou falar aqui, tá parecendo uma consulta, né, mas também foi o meu caso. Hoje, assim, eu comento isso com algumas pessoas, abertamente, eu tive contratura, optei por fazer o explante e não colocar nada. E para mim foi, assim, uma mudança de qualidade de vida, porque muito esporte também, eu sei que não impede, qual você mesmo falou, mas eu, no meu corpo, eu via, assim, o peso da prótese, né, principalmente na corrida, nos exercícios físicos. Então, assim, se alguém está ouvindo e tem dúvida sobre fazer ou não o explante, no meu caso realmente foi uma mudança de paradigma de vida mesmo. Eu falo para paciente, se você já está com esse pensamento, já não combina mais, tira. Se já foi atravessado por você esse pensamento, é porque já não te pertence mais. Não combina mais com você. E tá tudo bem também, né? Exato. Eu coloquei a prótese, vou ter que ficar para sempre com a prótese. Não, aí vou trocar, vou colocar uma menor. Você não quer, tira, não tem problema. O único fator que às vezes é o impeditivo que aí tem que pensar muitas vezes a paciente vai tirar a prótese e vai ficar com bastante flacidez. Pensa comigo numa bexiga, soprou, ela cresceu, que seria colocar a prótese. Aí quando tira o ar, ela murcha. É a mesma coisa a mama. Se você tirou a prótese, vai ter uma certa flacidez. Aí cabe ao paciente, aceito meu peito um pouquinho mais flácido ou quero fazer uma mastopexia. E aí dá para fazer também na mesma cirurgia. Na mesma cirurgia já faz. Então é um procedimento super simples, sim, né? Não tem grandes... E a recuperação é boa. Na maioria das vezes, as mastopexias sem prótese, a paciente retorna muito mais rápido às suas atividades e o relato de dor é muito menor. Por que isso? A prótese, ela vai estar... Primeiro, eu vou ter que cortar o músculo para colocar. Então, só de ter que mexer na musculatura, a musculatura dói muito mais do que glândula e pele. E pensa, eu coloquei um outro objeto embaixo de uma área que tem uma movimentação ativa e ele faz sempre uma força. A pele não está fazendo essa força, o músculo faz força. Então, eu estou empurrando uma coisa que era plana, eu estou empurrando para cima. E aí fica aquilo ali causando um certo desconforto nas primeiras 2 semanas. Então, esse procedimento, por isso que ele é um pouco mais desconfortável do que uma cirurgia da mama sem prótese, que é só o próprio tecido, a gente só remodelou ele. Então, as áreas de tensão são menores. E não mexe no músculo. Não mexe no músculo também, né? Tá. Existe diferença entre uma programação cirúrgica de uma pessoa sedentária para uma pessoa que faz exercício físico? A programação em si, não. Mas o pós-operatório, totalmente. O paciente que faz exercício físico, que tem uma alimentação adequada, ele tem uma recuperação muito melhor. As células dele já tem toda a química para funcionar direito. O paciente sedentário, a parte de circulação cardiopulmonar é diferente de um paciente que faz exercício. Então, até o transporte de oxigênio para essa área cirúrgica é melhor. Entendi. E tem mais risco, então, para essa pessoa sedentária com relação ao pós-cirúrgico? Não necessariamente risco, mas às vezes é um pouquinho mais arrastado do que o paciente que não é sedentário. Maior risco de deiscência? Maior risco tem paciente acima do peso, tem maior risco. Paciente de diabetes não controlada, paciente que está com a diabetes controlada, é normal, é igual paciente comum. As pessoas têm isso na cabeça, aí tem diabetes, vai abrir. Não, se a diabetes está controlada, é igual um paciente que não tem diabetes. Então, obesidade, tabagismo, fumar faz total diferença. Esses pacientes têm maior chance de abrir ponto ou produzir líquido ou até ter infecção. Entendi. Então, seria mais diabetes não controlada, tabagismo e obesidade. Exato. Tá. Às vezes a pessoa pode chegar, né? A gente está saiu uma reportagem até um tempo atrás, uma pesquisa que perguntaram sobre o uso de suplementos nas pessoas. E parece que 68% das casas tem pelo menos um suplemento.
O uso de suplementos influencia na programação cirúrgica também? Não, a gente não precisa suspender, às vezes a gente precisa incluir a suplementação quando a pessoa tem uma dieta pobre, porque é preciso ter tijolo para fazer casa, é preciso ter proteína, carboidrato e nutrientes para fazer cicatriz. Se você tem uma alimentação deficiente, a sua cicatrização vai ser deficiente. Então, esse paciente precisa estar bem alimentado. Eu falo, não é hora de fazer dieta louca, aquela dieta que vai ficar comendo só alface e não vai ter ingestão certa de minerais, proteína, carboidratos. O paciente pode comer em pequena quantidade, mas desde que tenha toda o aporte nutricional que ele precisa. E aí, muitas vezes, entra o suplemento. Ah, entendi. Bom, então que aí entra com você. Uma programação de cirurgia, então, por exemplo, a pessoa com obesidade, às vezes quer fazer uma cirurgia de prótese, mas quer chegar um pouco mais magra, ela pode até fazer uma dieta, mas desde que isso seja balanceado, seria isso? Exatamente, ela pode fazer dieta, pode fazer até uso de outros recursos medicamentosos também para emagrecimento, desde que ela não esteja com uma restrição muito grande de elementos. Ela pode comer em pequena quantidade, desde que ela esteja bem nutrida. Entendi. A gente vê muito na época de hospital, né, que as pessoas com deficiência de sutura, às vezes com desnutrição proteico-calórica, né, que aí foi a clássica. Mas existem outras também que poderiam influenciar. Na verdade, vitaminas de modo geral podem influenciar, e não só isso. Sangramento, às vezes a gente tem mais sangramento se o paciente tem deficiência de algumas vitaminas, ou pode, por causa de proteína, então a albumina realmente aumenta a chance de abrir os pontos. E o paciente, não necessariamente porque ele está fortinho, vamos colocar sobrepeso, que ele está nutrido. Sim. Existem várias pessoas, você pode dizer muito melhor, que está sobrepeso e está totalmente desnutrido. Sim, a obesidade sarcopênica está aí para isso, né? Aquela obesidade com deficiência de massa muscular. Exato. E os obesos desnutridos. Exatamente. Né? Pessoas que não têm aquele aporte dos micronutrientes essenciais. Né? Isso faz total diferença. O paciente que chega balanceado tem uma recuperação muito melhor também. Então você faz toda uma investigação disso antes? Médio. O paciente, quando é feita a anamnese, quando eu faço uma entrevista com ele e eu vejo que ele tem uma alimentação balanceada, exercício físico, eu acabo me limitando nesse ponto porque não é minha especialidade, eu não vou conseguir saber um pouco mais. E aí eu acabo passando para colegas como você para fazer esse acompanhamento e fazer outras investigações. O paciente que eu vejo que ele me relata a ausência que eu vejo que está pendente algumas coisas na alimentação ou no hábito de vida de modo geral, eu prefiro encaminhar para um colega especialista para ele fazer essa investigação, para ele voltar para mim redondo, porque eu não vou ter, não é minha área de expertise, então é melhor ter uma pessoa que faça isso, e muito melhor do que eu, para trazer esse paciente mais preparado. E isso tudo vai influenciar na sua cirurgia. Completamente, completamente. Sim. Bom, e aí pegando, então a gente falou de prótese, de mastopexia. Na parte do abdômen, hoje em dia nós temos recursos medicamentosos que influenciam no emagrecimento e que às vezes acabam gerando flacidez para essas mulheres. Como que chega o paciente para você, então, da abdominoplastia? Então, vamos voltar aí vou voltar um pouquinho na sua fala, aproveitando. Hoje a gente tem emagrecimento, graças a Deus temos outros recursos medicamentosos para ajudar. E quais são os... Posso te perguntar uma coisa? Quais são, que eu não sou entrevistador aqui, mas quais são os outros benefícios dos análogos de GLP-1, além do emagrecimento? Porque o paciente chega melhor pra gente. Chega muito melhor. A grosso modo, você vai ter uma organização metabólica completa. Então você vai desde uma desinflamação, passar por uma desinflamação do hipotálamo desse paciente, que é esse centro de regulação da fome e da saciedade, até passar por marcadores inflamatórios, como o PCR ultrassensível, melhora de dislipidemia, então esse paciente melhora pouca coisa o perfil de colesterol e muito forte a parte do triglicerídeo, uma atuação também na gordura visceral. Que faz total diferença para mim na cirurgia. Às vezes é uma confusão, né? Será que aquele abdômen globoso, ele tá com gordura subcutânea ou com gordura visceral, né? Isso, te interrompendo, o paciente confunde muito
Às vezes a pessoa é barriguda, mas a barriga, a gordura é lá dentro e não existe cirurgia plástica para fazer isso. A paciente tem uma barriga bem protusa e a gordura está tudo lá dentro, nos órgãos. A parte de fora é fina. Não adianta eu fazer uma lipoaspiração, não adianta eu fazer uma abdominoplastia se eu não tirar aquela gordura lá de dentro. O aspecto vai continuar para frente da mesma forma. Já tive poucas, mas eu já tive algumas pacientes que eu falei, olha, não tem como fazer a sua cirurgia. Se eu esticar a sua pele, você vai ficar com a barriga parecendo de grávida. Vai ficar esticada, mas vai ficar para frente. Precisa perder a gordura lá de dentro. E isso, assim, é um fator, as pessoas tendem a subvalorizar a importância da gordura visceral, né? Quando chega uma pessoa como essa, que tem uma gordura visceral tamanha que atrapalharia o resultado da sua cirurgia, essa pessoa não tem nem que ir para um nutricionista só, ela tem que passar por um cardiologista, tem que ir no endócrino, porque ela provavelmente está ali fazendo uma síndrome metabólica super importante e não está sendo vista essa pessoa. Todos os riscos cardiometabólicos muito maiores exatamente por causa da gordura visceral, né? Chega muito para mim, às vezes, no consultório, pessoas assim, 55 mais, 60 mais, que às vezes já passaram por uma abdominoplastia, então fizeram lá o recorte, ficaram com o abdômen super bonito, mas continuaram ganhando peso. E aí essa gordura acaba indo para a cavidade abdominal. Exato. Então, como que você lida com isso? Isso é um dado já conhecido dentro da plástica. Quando é feita uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, nós retiramos as células de gorduras daquela região, que é embaixo da pele. E a tendência, quando a pessoa engorda, como ali não tem mais aquela célula, tem um pouquinho, a tendência é que ela engorde em outra área. E maioria das vezes é visceral. Então, a paciente tem que tomar muito cuidado com esse ganho de peso, que essa nova gordura vai para um lugar que causa muito mais mal do que a gordura na pele. E é uma gordura que não tem como abordar novamente. Não tem como. Graças a Deus eu nem chego lá perto. Que bom, né? Então, é muito importante que uma pessoa que faz um procedimento estético, depois ela continue com hábitos saudáveis, né? Porque ela perdeu eu vou colocar como uma camada protetora, porque saber que essa gordura, quando você ganha peso, ela está restrita o local que ela deveria estar, isso é importante também, né? Então, se ela retirou, eu falo com meus pacientes assim, gordura visceral é o seguinte, pensa num copo. Quando você engorda, aquele copo é a sua célula de gordura. Então, você coloca gordura dentro desse copo e ele vai armazenando. Mas se você continua no processo de ganho de peso, às vezes aquele copo ele já não vai ser suficiente para armazenar aquela gordura. Então, ele extravasa aquela gordura para outros locais. Quais locais? Todos os locais. Então, gordura é igual você derramar um copo numa mesa. Vai bater no prato, vai bater na panela, vai bater no pano, vai bater nos talheres, vai sujar a sua mesa inteira. No corpo humano é a mesma coisa. Se o tecido adiposo subcutâneo não foi suficiente para armazenar aquela gordura e ela extravasou, ela está na gordura visceral, que é esse aumento de circunferência abdominal, que é um dado tão simples que a gente pega uma fita métrica e mede e vê como é que está a sua. Se tiver aumentado, já chama atenção. Se for aumentado só porque está no subcutâneo, ainda está bom. Mas se já tem aquele abdômen mais globoso, se tem gordura dentro da cavidade abdominal, provavelmente tem gordura no seu coração, provavelmente tem gordura nos seus rins, tem gordura no seu fígado, tem gordura nas suas artérias, tem gordura no seu cérebro, tem gordura em tudo. Então, isso é muito mais perigoso, né? Sim. E aí, se você faz uma abdominoplastia, que você tira aquele copo, aí não pode engordar de jeito nenhum, então, né? Não pode ganhar peso. Exatamente. E isso é principalmente associado à lipoaspiração. Mais do que a abdominoplastia. Por quê? Porque a gente tira a camada de gordura na abdominoplastia, uma faixa de pele e gordura. Entretanto, o tecido gorduroso da outra região do abdômen, ela continua na mesma espessura. Quando eu faço uma lipoaspiração, eu tiro essa espessura 360, diferente da abdominoplastia, que vai ser só do umbigo para baixo. Na lipoaspiração é abdômen, lateral e costas, então eu afinei toda aquela área de gordura. Quando eu tiro só do abdômen, você tem ainda outras areazinhas para ganhar aquela gordura. Você ainda tem outros copinhos e xícaras ali para conseguir armazenar a gordura. Exato. Esse um eventual ganho de peso. Exatamente. Tá, então quando você faz uma lipoaspiração é mais perigoso ainda nesse sentido. Você tem mais chance de trazer gordura visceral se você engordar. E o resultado, quando a pessoa emagrece
mesmo fazendo abdominoplastia, você fez um pouquinho acima do peso, ok. Se você emagrece, o seu resultado fica muito melhor, muito melhor. Na abdominoplastia. Qualquer cirurgia, na verdade. Entendi. Estar dentro do peso é essencial para você ter um resultado refinado. Entendi. E aí você pede esses pacientes para emagrecer eventualmente? É um trabalho complexo, tanto de antes quanto depois. Se eu falar que eu não opero paciente sobrepeso, eu vou estar mentindo. E eu tenho um número relativamente até grande. Qual é o melhor paciente em relação de resultado? Paciente que vai estar, é um dado bem simples, é IMC. Paciente com IMC até 25, o resultado muito superior, bem mais refinado. É o peso normal, o IMC 25 seria o peso dentro adequado, do peso. Né? Uhum. Paciente com sobrepeso com IMC até 27 é aceitável. Depois disso, a gente já começa a aumentar o risco de complicação, como eu falei, abrir ponto, ter infecção, etc. E não ter o resultado que desejava. Não é buscar na cirurgia plástica um emagrecimento, é buscar na cirurgia plástica um refinamento do que você quer. Então, nesse meio do caminho, sim, eu peço para paciente emagrecer. Mas emagrecimento é muito complexo e não é tão fácil quanto as pessoas falam, é só fechar a boca. Se fosse assim, não existia pessoa obesa, né? Então, nesse meio do caminho, eu converso com a paciente. Qual a sua expectativa de cirurgia? Sua cirurgia vai ficar muito mais refinada se você chegar no mínimo no IMC de 27. Consegue? Ai, doutor, tenho dificuldade. Então, calma aí que eu vou te apresentar uma amiga minha, Dani, para fazer essa programação. Quando a paciente tem essa programação de perda de peso, eu converso contigo e falo, Dani, em quanto tempo que você acha que a gente consegue chegar no IMC de 27? Sei lá, 3 meses, então a gente vai fazer a programação dessa paciente depois desses 3 meses para fazer a cirurgia. Uhum. E aí ela pode continuar indo o programa dela, não necessariamente de emagrecimento, mas o programa dela de manutenção desse peso no pós-operatório dela. É importante que ela... É melhor ela perder o peso antes da cirurgia do que depois da cirurgia. Porque pensa comigo, pensa num travesseiro cheio de pena. Aí você tira a pena, o que acontece? Murcha. Murcho é igual pele murcha. Então se tem pele, você tem mais pele murcha durante a cirurgia, eu consigo tirar muito mais. Uhum. Aí o resultado estético vai ser melhor. Se a paciente não esvaziou esse travesseiro, ela vai esvaziar um pouco depois da cirurgia. Pode ser que ela perca um pouquinho do benefício da cirurgia, fique um pouquinho mais flácida. Mas, geralmente, se esse emagrecimento for ponderal, devagarzinho, ela consegue ter um resultado muito bom. Entendi. Tá, e aí, então, já falando do emagrecimento, a gente tem hoje, né, o surgimento dos análogos de GLP-1, as famosas, eu não gosto muito desse nome, mas são as canetas emagrecedoras, é como todo mundo fala, então é mais fácil de explicar. Esses medicamentos, quando o paciente ele procura você e ele está em uso dessas medicações, como que você faz a programação cirúrgica dele? Tá, a gente volta naquilo que eu falei, qual é o peso esperado? O paciente fala, doutor, eu quero chegar até tanto, eu falo, esse peso é um peso bom para você ter um resultado refinado. E aí eu vou conversar com um colega que vai fazer a programação da perda de peso e o acompanhamento médico. Então, Dani, quanto tempo você acha que eu consigo, vou dar um exemplo, quanto tempo você acha que eu consigo que o paciente perca 12 quilos? Vou te falar mais ou menos tanto tempo. Aí me falou esse tempo. Aí eu vou distribuir até o período da cirurgia. Mas os análogos de GLP-1, eles diminuem a motilidade gástrica e intestinal. Isso traz, durante a cirurgia, um risco que é a chance de ter alteração na anestesia e poder vomitar. Para isso não acontecer, para o paciente operar totalmente seguro, precisa parar com a medicação 21 dias antes. Então, a programação que eu fizer contigo tem que acabar um mês antes da cirurgia, porque ainda vai ter restinho de medicamento fazendo efeito que pode interferir na cirurgia 21 dias antes. Então, a programação de perda de peso é até um mês antes da cirurgia. Aí parou aqui, espera 21 dias, mais ou menos, faz o procedimento, e aí eu vou avaliar quanto que o paciente vai poder voltar a fazer uso novamente, porque como eu acompanho as suas redes sociais, além do emagrecimento, tem a fase de manutenção, correto? Correto, exato. Não pode retirar de uma vez o medicamento, senão você tem reganho do peso em 95% dos casos, né? Tô antenado, tô seguindo todo. E aí, a paciente ela vai poder voltar. Independente dessa primeira fase, quando o paciente
passa por um procedimento cirúrgico, o corpo ele não entende que você fez uma cirurgia estética. Ele entende que você sofreu uma agressão. E quando o nosso corpo sofre uma agressão, ele vai passar por uma fase catabólica. Então ele vai aumentar o consumo e o paciente acaba emagrecendo nessa fase pós-cirúrgica imediata, o que já até é ok, que a gente não precisa fazer uso dessas medicações e nem pode nesse momento. E aí eu vou analisar quando ele vai poder voltar. O paciente vai poder voltar a fazer uso da caneta mais ou menos de 3 a 4 semanas. Isso é uma média. Mas eu vou precisar ver várias coisas. Primeiro, a cicatrização está estável, está completa. Primeiro ponto. Não está abrindo ponto, não está saindo secreção, nada disso. O paciente está conseguindo se alimentar adequadamente, mesmo sem caneta. Nos primeiros momentos, a paciente não tem muita fome. Exatamente por esse estado catabólico que ela está passando de pós-operatório, ela fica sem fome. Ela já tem que estar com apetite normal. Banheiro, depois da cirurgia, não consegue fazer cocô. Fica com muita dificuldade. Muita constipação. Exatamente. Os próprios medicamentos. Exato. Já voltou o trânsito intestinal normal, tá conseguindo ir no banheiro, aí a gente faz uma análise, conversa com a paciente, vejo como que ela tá, se ela tá bem, para poder retornar para a colega e continuar fazendo o acompanhamento e o uso da caneta. Então, é mais ou menos um mês, basicamente, para poder fazer o retorno, desde que toda a fase cicatricial esteja evoluindo bem. Basicamente assim, né? Enquanto ela tiver um risco de poder ter uma complicação que precisaria ser reabordada, Exato. Não é ideal você começar um medicamento que vai atrasar ou vai colocar um risco adicional no procedimento. Exatamente. A pessoa vai precisar passar por uma nova cirurgia. Ninguém espera isso, mas pode acontecer. É risco inerente ao procedimento. Exato. Vai precisar uma anestesia nova, então ela voltar com o análogo de GLP-1 pode atrapalhar o processo anestésico. Com certeza. E isso cicatricial também. E aí você vê, né, qual que é o efeito que essas medicações fazem no organismo. Elas podem dar constipação. Então, dentro de um organismo que já está constipado pelo próprio procedimento cirúrgico, associado às vezes ao uso de um medicamento que atrapalha também a motilidade, você vai colocar mais uma coisa ali e às vezes a pessoa está com dor, não consegue se movimentar tanto. Sim. Não seria o ideal, né? E tudo bem esperar um pouco mais, né? Não vai fazer diferença. Não vai fazer. E o que eu falo para os pacientes também, que elas às vezes têm um pouco de dificuldade, já querem ver a balança. Saiu da cirurgia e fala, nossa doutor, mas saiu isso, eu me pesei, eu tô mais pesada do que antes. Esse peso não é o peso verdadeiro, aquilo ali é muito líquido. Então as pacientes têm que ter um pouquinho de paciência, esperar esse primeiro mês para começar a ver o peso real. E reforçando, você já falou isso algumas vezes, mas assim, a cirurgia plástica ela não é uma cirurgia de emagrecimento, né? É uma cirurgia de estética, de contorno corporal, né? Exatamente. O objetivo da cirurgia plástica é otimizar o que você já tem de bom e esconder talvez o que você não tem. Você não gosta tanto. Se você não gosta tanto. O objetivo não é fazer emagrecimento. Para emagrecer é para passar com a doutora Dani. Tá, e assim, dentro desses pacientes que te procuram, existe uma idade máxima que você faria uma cirurgia plástica? Não existe. A cirurgia plástica, ela pode ser feita em qualquer idade, desde que seja bem conduzida. Se ela não tem doenças associadas, doenças crônicas, a paciente pode fazer a cirurgia com tranquilidade. Ai, cara, mas e se tiver hipertensão ou diabetes, não pode? Pode, desde que esteja controlado e bem acompanhado por um médico responsável. Então, pacientes que fazem utilização de medicação para pressão, por exemplo, que é uma coisa bem comum, vai fazer todos os exames normais, vai fazer exames cardiológicos, vai passar com o cardiologista, ele vai dar a avaliação e vai dar o aval. Cirurgia pode ser feita com segurança. Aí, após isso, o paciente é operado. Eu tive uma paciente que tem pouco tempo, tinha 67 anos, fez lipo com mama redutora. Com 67 anos, ótimo. E quando a gente fala cada vez mais desse aspecto de longevidade da população, hoje é muito comum a discussão das pessoas centenárias, né? A nossa geração, provavelmente, lógico, se não tiver nenhuma questão específica de saúde, a tendência é que chegue tranquilamente aos 90, 100 anos. Sim. E com menos essa visão de fragilidade associada ao envelhecimento. Sim. Então, a busca estética nessa fase da vida, ela tem acontecido também? Tem acontecido e tem que ser normalizada. As pessoas não podem pensar, passei dos 50, 60 anos, agora eu não vou me cuidar mais. Gente, não existe isso.
Não existe. Cirurgia plástica pode ser feita em qualquer idade, desde que você esteja saudável. E se cuidar também deve ser feito em qualquer idade. É isso, uma paciente de 67 anos, ela pode viver tranquilamente mais 30 anos. E ela já estava ótima, entendeu? Ela quer se cuidar, porque realçar a beleza que ela se sentir bem. Né? Sim, exato. Acho que é isso, né? Igual quando uma pessoa ela busca um cuidado de emagrecimento, e aí acho que tange muito na cirurgia plástica, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de autocuidado, né? Esse lugar da vaidade exclusiva, ele tem que deixar de ser olhado. A pessoa que ter um desejo genuíno de tratar um sobrepeso não está numa discussão de vaidade, está numa discussão de autocuidado, está numa discussão de uma doença crônica, progressiva. E a cirurgia plástica, por que não ser associado nesse caminhar dessa pessoa que ganhou mais vitalidade, ganhou mais autoestima, está se sentindo bem e quer realçar, né, essa beleza? E eu já ouvi algumas vezes isso, eu nem comento, mas eu acho tão legal a área de cirurgia plástica cheia de futilidade. Gente, que futilidade. Tem paciente que chega no meu consultório, a gente não mensura, não consegue ter ideia como que um procedimento estético simples pode mudar completamente a forma de viver daquela pessoa. Eu tenho um paciente de colocação de prótese que você acha, nossa, uma coisa super banal. A paciente entrou com o esposo, etc., de uma forma, depois que fez a colocação de prótese, na segunda semana, parecia que era outra pessoa. Chegou com o cabelo feito, unha feita, o semblante, a forma, o peito muito mais, não por causa da prótese, mas assim, o peito muito mais aberto, literalmente, se sentindo muito bem. É comprovado que os pacientes que estão dessa forma biopsicossocial têm melhor desempenho no casamento, têm melhor desempenho no trabalho, etc. Então, se cuidar não é futilidade, é cuidar da sua saúde também. É autocuidado, né? Totalmente. Uma coisa que eu recebo muito dos pacientes, que eu imagino que você também, são as fotos pós-tratamento. Então, relatos assim... Dani, eu tinha vergonha de colocar um biquíni. Hoje eu fui até o banheiro de um quiosque de biquíni e me senti maravilhosa. Isso, assim, é a coroação de um processo terapêutico que envolveu tantas camadas, porque até essa pessoa chegar no seu consultório, entender que ela precisa passar por um processo, fazer esse processo não é do dia para a noite. Não. A gente com rede social, as pessoas têm essa interpretação errada de que as coisas acontecem no piscar de olhos. Existe um caminhar muito longo até essa pessoa poder se olhar, se gostar, se valorizar, do mesmo jeito que a saúde mental acontece, do mesmo jeito, não estou querendo comparar na mesma régua, não é isso, mas está numa mesma caixa, que é o autocuidado, você fazer terapia, você fazer exercício físico, você se alimentar bem, você... Está tudo nessa linha condutora de você querer se sentir melhor consigo mesmo, né? Eu posso dar um exemplo próprio. Eu sempre fiz exercício físico, me cuidei, etc. Mas tinha uma gordura no meu flanco, que aquilo me irritava de uma forma tão grande. E para eu conseguir para essa gordura sumir, eu tinha... A gordura do flanco é aonde, Caio, pessoal? É aqui em cima do bumbum, na lateral, que fica apertando na calça ou na sunga, que fica aquela boiazinha atrás. E aí, para homem é difícil perder essa gordura, por mais que você tenha um percentual de gordura relativamente baixo, em algumas pessoas tem que estar muito baixo, e essa é a última área a sumir, e às vezes nem some. Às vezes não some, porque você teria que passar para baixo do fisiológico para, às vezes, solicitar aquela gordura específica. Exatamente, e aí eu não aguentava mais. E eu falei, não, vou fazer uma lipo de flanco, vou tirar essa boia. E depois que eu fiz a cirurgia, gente, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. No começo eu falei, será que eu faço, será que eu não faço, etc. Toda vez que eu ia colocar uma sunga, ia na praia, dependendo da calça que eu colocava, que dava uma apertada, eu lembrava dessa parte do meu corpo de uma forma negativa. Então na praia, às vezes eu não queria ficar, que visse eu de costas, ou então ir pra água, etc, por causa dessa região. E aí você esquece que você tem aquilo, e um problema da sua vida, você não tem mais aquele problema. Pensa, você lembra que você tem orelha, mas você não fica pensando na sua orelha o tempo inteiro. Quando você tem uma área do seu corpo que você tem algum problema com essa região, você fica lembrando negativamente várias vezes do dia, em vários momentos. E aquilo molda a forma como você lida com, né, essas pessoas que têm a orelha mais aberta, elas moldam até a forma como elas vão se vestir, como elas vão prender o cabelo. Exato. Então isso impacta diretamente no dia a dia, né? Porque
você não vive as dores da pessoa, Uhum. então também a gente não tem que ter a audácia de ficar querendo usar a mesma régua Exato. medidora, né? Isso é o básico. E no emagrecimento, no controle de doenças, da doença do sobrepeso, e depois passando por esse processo, é a mesma coisa. O que eu falo com os pacientes é assim, né? A cirurgia plástica, e a gente trabalha muito em conjunto, tem que ser aquele recurso assim, poxa, passei por emagrecimento, estou bem estruturada com hábitos de vida, e aquele detalhe está me incomodando, Sim. aí você vai naquele detalhe e faz aquilo. Do mesmo jeito que a dermatologia também funciona. Então você vai trabalhar com aquele detalhe, com aquele recurso final ali, que vai te trazer a qualidade de vida que você quer. Com certeza. Eu falo para os pacientes que o cuidado de saúde ele é muito amplo. E a cirurgia plástica ela pode ser uma parte desse processo. E a gente está falando aqui de coisas estéticas, de coisas que são escolhas, né? São escolhas que a pessoa vai fazer, não é uma doença. Sim, então, sim. tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem avaliado, justamente para não gerar uma expectativa que não vai ser atendida. E frustração. E uma frustração e outros problemas futuros, né? Sim, sim, com certeza. Kai, estamos chegando ao final desse episódio. Falaria aqui com você mais várias horas, mas eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, com relação à cirurgia plástica. O que eu posso dizer é que cirurgia plástica não é futilidade, é uma parte da sua jornada, é uma parte do seu percurso de autocuidado. Então, se alguém fala para você não faz cirurgia plástica, deixa essa pessoa ser infeliz sozinha. Muito bom. Bom, obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outros momentos de troca novamente. Foi muito bom estar aqui e, bom... Bom, pessoal, então chegamos ao fim desse episódio do Orlecast, esse projeto que tem como objetivo trazer informação de qualidade pautado na ciência e na ética. Obrigada.